E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás isekais onde o protagonista fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Aizawa, que um dia acabou reencarnando em um mundo de fantasia e impressionado por usar magia pela primeira vez. Ele se esforçou ao máximo para aprender vários tipos de magias e logo ele se tornou o imperador da magia, mas por causa de ter chegado ao nível máximo da magia ele acaba reencarnando novamente agora com o objetivo de ser o espadachim mais forte do mundo e derrotar o Lorde das Trevas. Pouco tempo depois ele ganhou o título do Deus da Espada, mas isso ficou muito chato para ele onde após lutar contra vários inimigos poderosos sem parar, isso não tinha mais felicidade em sua vida. Com isso ele decide que ser o mais forte do mundo é um objetivo insignificante e após derrotar o Lorde das Trevas ele ganha o item de reencarnar novamente. Com isso ele reencarna pela terceira vez, mas ele decide que dessa vez vai ser diferente. E logo ele é reencarnado no covil dos goblins, mas por causa de sua habilidade do Deus da Espada ele era capaz de usar qualquer objeto como espada e assim que ele pega um graveto, todas suas habilidades de espada retornam para ele. Após derrotar todos esses monstros ele não deixa escapar nenhum para não chamarem mais reforços. E logo suas habilidades de sua vida passada começam a retornar para ele, mas ele logo percebe que ele possui as habilidades do espadachim e do mago, algo extremamente raro nesse mundo. Com isso ele se torna um espadachim mágico. Após isso ele começa a explorar os arredores e logo faz amizade com Slime por causa da sua habilidade de domar. Ele também descobre que quando ele aprende algumas novas habilidades ele já consegue usá-la no nível máximo, coisa que outras pessoas levavam anos para conseguir. Após salvar um dos habitantes desse mundo, ele consegue aprender várias coisas novas e com isso ele inicia sua nova jornada nesse mundo com todas suas habilidades de suas vidas passadas, e ao decorrer da história ele passa por vários desafios e vai ficando cada vez mais poderoso, mas por causa disso se ele não conseguir controlar seu poder novamente ele pode chegar no limite desse mundo e com isso ser a pessoa mais poderosa novamente, coisa que ele não deseja. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Kelvin, que um dia ele acaba acordando em um local que nunca tinha visto sem lembrar quem ele era. Logo após isso uma tela aparece na sua frente escrito "Bem-vindo a outro mundo" e uma voz fala que ele ganhou um sorteio e o prêmio era ser invocado para outro mundo. Porém todas suas memórias antes de ser invocado foram apagadas pois ele trocou por uma habilidade. Essa voz explica que ele foi invocado em um mundo de espada e magia antes de vir para esse mundo. Ele tinha escolhido a habilidade de convocador. Após abrir sua tela de status ele descobre que tem habilidades muito boas, apesar de ainda esta no nível 1. Sua habilidade de invocador é capaz de formar um pacto com o alvo para aumentar o número de seus familiares, e quando esse contrato é feito o familiar recebe poder mágico do invocador. Como esse novo mundo se parece muito com o jogo, ele percebe que suas outras habilidades são muito boas também. Após analisar melhor suas habilidades a voz fala para ele ir para a cidade mais próxima. Para ele entra na guilda de aventureiros para começar a subir seu nível. Antes dele ir ele pede para essa voz vir junto com ele, mas o que ele não sabia é que ela era uma deusa e acabou aceitando se tornar um dos familiares dele. Porém ele ainda não pode invocá-la pois seu nível é 1 e com isso sua mana é muito baixa. Após chegar na cidade ele rapidamente vai se inscrever na guilda de aventureiros, onde ela é dividida em ranks e quanto maior o rank melhor as recompensas. Como Kelvin começou agora ele está no rank mais baixo. Após pegar uma missão ele sai para upar seus níveis e com isso ficar mais forte, e agora ele vai iniciar uma nova jornada nesse mundo, onde ele vai criar seu próprio exército com sua nova habilidade que ele trocou por suas memórias para que possa sobreviver nesse novo mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, onde ele assistia várias histórias de heróis quando era criança, mas não para ver os heróis, e sim aqueles que agiam nas sombras pois ele os admirava. Por causa disso ele começou a treinar bastante todos os dias e escondia de todos tudo o que ele fazia, mas tinha um problema: não importava o quanto treinasse seu corpo e todos os tipos de artes marciais, o exército armado conseguia derrotar ele facilmente com suas armas. Com isso ele descobre que a única coisa que poderia mudar isso era magia, mas ninguém no mundo conseguia ensiná-la. Após treinar bastante para dominar esse poder, um dia enquanto treinava ele viu uma luz entre os arbustos, pensando que era uma nova magia. Ele sai correndo para pegá-la, mas na verdade era um caminhão que acaba matando ele. Com isso ele é reencarnado em outro mundo no corpo de uma criança nobre, e diferente do seu antigo mundo a magia existe nesse, e logo ele domina vários poderes, mas esconde de todos para não se destacar muito pois ele quer viver nas sombras. E nos seus treinamentos ele sai à noite para
para lutar contra assassinos e ladrões para aumentar sua força e massacrava todos sem piedade. Após alguns eventos ele acaba encontrando uma possuída que deveria ser sacrificada, mas ele acaba fazendo ela ser sua seguidora nas sombras. Com isso ele inventa uma mentira de herói para que ela trabalhe junto com ele sem perguntar nada, onde ele tem o objetivo de criar o Jardim das Sombras. Alguns anos depois ele logo consegue 7 seguidores para seu grupo e agora com apelido de Sombra. Após alguns eventos, quando sua irmã completou a idade de ir para a escola, ela acaba sendo sequestrada, mas logo ele encontra o local em que ela está e ao chegar lá seu grupo derrota todos facilmente e ele acaba lutando contra o chefe dos bandidos e é quando ele mostra seu enorme poder da escuridão. Pouco tempo depois, para poder lutar contra bandidos do submundo na capital, ele decide entrar na escola e ficar mais forte, onde seu maior lema é ser um figurante e com isso ser um lorde na escuridão, mas por causa de seus atos no submundo e um mal entendido, uma organização poderosa secreta entra em seu caminho e agora com o objetivo de alcançar o nível de um ser supremo na escuridão, ele tem que participar de várias batalhas intensas e massacrar todos que tentam impedir seus objetivos. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, conhecido como Okamura, um estudante normal que gosta de ler livros. Porém um dia sua vida muda completamente quando ele acaba sendo invocado para outro mundo de fantasia. Ele foi transportado, junto com outros 4 alunos pela princesa, para serem os heróis desse mundo. Após conhecerem o rei, ele fala que eles foram convocados para derrotar o rei demônio para sua cidade permanecer segura, porém uma coisa estava diferente de acordo com os rituais escritos nos livros. Apenas 4 heróis deveriam ser convocados e eles estavam em 5, e quando eles veem suas telas de status, todos têm o título de herói menos Okamura. O dele estava diferente dos outros, onde ele é apenas um estranho que foi arrastado acidentalmente para esse mundo e ele não tem nenhuma conexão com os outros 4 apesar de ser seus colegas de classe. Com isso ele decide apenas retornar para seu mundo, porém o rei fala que apenas derrotando o rei demônio seria capaz de retornar, mas Okamura acha que tudo que eles falaram é apenas uma mentira para enganá-los e não tem como mais retornar. Porém ele consegue se adaptar em qualquer lugar, pois ele passou sua vida fazendo isso e logo os 4 decidem participar do jogo de derrotar o rei demônio, mas Okamura decide se mover por conta própria sozinho. Porém eles ficam preocupados por ele ser apenas uma pessoa comum, mas ele não se importa com isso e logo ele sai na sua própria jornada e decide conhecer melhor como esse mundo funciona. De acordo com qualquer jogo RPG, em primeiro lugar ele decide conseguir dinheiro para começar a sobreviver, e como em qualquer jogo, ele logo entra na guilda de aventureiros e com isso ele sai em uma aventura em busca de sobreviver nesse novo mundo do seu próprio jeito, enquanto tenta encontrar um meio de retornar para seu mundo. Mas o que os heróis não sabem é que essa pessoa comum que eles acham que é fraca na verdade esconde um imenso poder que poderá mudar o mundo todo. Para finalizar, ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Orc, que misteriosamente foi reencarnado em outro mundo, mas não como um herói e sim como um monstro metade humano. Por sua mãe ser uma humana cavaleira, ele puxou a aparência dela e tem um corpo frágil, e mesmo seu pai sendo o chefe dos orcs, ele é zombado pelos outros orcs da vila. Mas sua mãe tem um enorme poder, onde no passado ela era a cavaleira mais forte da humanidade, e após lutar contra muitos outros guerreiros poderosos, ela acreditou ser a mais forte, até que pela primeira vez na vida foi derrotada pelo pai de Orc. Com isso ela se apaixonou por ele, e após alguns eventos ele decide que vai se tornar mais forte para conseguir várias mulheres para ele. Com isso ele inicia um treinamento com sua mãe, e pouco tempo depois, por sua mãe ter sido bastante conhecida no mundo, ela acabou fazendo amizade com grandes nomes. Com isso ela convida os professores mais poderosos do mundo para treiná-lo, e após 4 anos de treinamento muito duro com esses professores, ele consegue a aprovação deles, e com isso ele decide que vai deixar sua vila e sai em uma jornada. Mas antes de sair da vila, seu pai acaba revelando para o Orc que ele era o rei dos demônios no passado, e ele também revela que sua tribo é diferente das outras dos orcs, onde se uma mulher de outra tribo tiver um filho, ele herdará os traços mais fortes de seus pais, criando um descendente mais forte ainda. Mas se 2 da mesma tribo tiver um filho, todo esforços de anos estariam acabados. Mas eles chegaram no limite, onde chegaram num ponto que perderam o controle do enorme poder. Por causa disso eles morriam antes de crescer, e com isso eles decidiram parar com essa evolução, pois eles acabariam extintos, onde seu pai era para ter sido o último, mas ele acabou se apaixonando por sua mãe e teve ele como filho. Com isso ele herdou as melhores habilidades do rei demônio e do herói, sendo agora um ser supremo, onde no seu aniversário ele acabou perdendo o controle do seu poder e foi preciso os seres mais poderosos do planeta para conseguir contê-lo e selar seu poder, onde esse treinamento que passou foi para ele conseguir controlar seu poder. Logo após isso uma fada aparece e lhe dá o poder do herói
herói dado pelo Rei das Fadas para ele lutar contra os monstros que ameaçam o mundo. Mas ele já tinha o poder do herói da sua mãe, com isso ele fica com o poder de 2 heróis. Após conseguir conter seu poder selado, ele sai em uma jornada com o objetivo de conseguir várias mulheres para ele.